Bom, estamos iniciando o lado oculto del día 4 de mayo de 2014, con temas, como siempre, interesantes, diferentes, vistos de otros ángulos, no tan jornalísticos, sino un poco más aprofundados por gente que está viviendo en este mundo místico há muito tempo. Então, vou aproveitar que estamos um pouquinho antes da hora para hacer un poquito de historia y de propaganda sobre algunos cursos que Carlos está iniciando el mes de julio. ¿Es que tú vas a iniciar, Carlos? Sí, Jorge. Empieza en julio y va a ser un curso que tiene una duración de 3 meses. En realidad son unas 12 clases y se trata de, bajo el nombre de Conócete a ti mismo y el camino interior, en el cual lo que procuro es que en realidad, al mejorar nosotros, vamos a ir mejorando todo nuestro entorno, la familia, nuestros grupos de amigos, la sociedad y los estados. Hace muchos siglos que vivimos despegados de lo que realmente somos. Entonces todo lo que hemos procurado aprender durante estos años, lo hemos sistematizado para que cada uno diga, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, el caso de Stalin, el caso de Gaddafi o de Idi Amin, son personas que tuvieron un gran problema. Por ejemplo, Stalin, su padre era alcohólico. El padre de Gaddafi lo había abandonado y Idi Amin había tenido algo parecido. ¿Qué pasó con la formación de ese niño? ¿Cuáles fueron los hábitos que adquirió? Y si le sumás a eso el poder, que tú tanto nos estás enseñando, Jorge, sobre el poder, se constituyen verdaderos monstruos. Isso está certo. Hoje eu queria também falar de que eu vou fazer cursos que começam agora em maio, que é a parte de Cratologia 2, que trata do processo terapêutico en el desenvolvimiento del individuo, ¿no? Es decir, justamente lo que provoca el conflicto psicológico o emocional. Es decir, la psicología va directamente a trabajar encima de la manifestación del conflicto. Y la cratología va a trabajar encima de lo que genera el conflicto. Es decir, son métodos diferenciados. Para mí son más rápidos porque las terapias son intensas y objetivas sobre temas definidos. Y volta al concepto de quién fue primero huevo o gallina, ¿no? Es decir, si la persona se deprime, ¿es por una cuestión química? O si cuando tengo una crisis afectiva, que he abandonado, traído, enganado, eso no produce una modificación química no cérebro. Es decir, ¿qué es lo que produce la depresión? ¿Es o fato ou é só o cérebro que está funcionando errado? Es decir, eu acho que existe uma interrelação muito grande nesses fenômenos que também deveriam ser mais estudados e que estão totalmente associados à cratologia. Es decir, a perda que o indivíduo tem durante toda a sua vida é uma perda de poder, de importância, de ele ser algo ou alguém. E é isso que vamos este mês que vem a trabalhar em cima de como recuperar o ser, tá? Junto com um curso de meditações que eu acho que em teu curso tu também te vai ensinar algumas meditações, só que para explicar melhor como era a meditação egípcia, como é que eles faziam, quais são seus princípios, suas bases, sobre que se direciona, qual é a meditação daquela pessoa que estava no povo, aquela pessoa que estava dentro de um templo, um sacerdote, ou o hierofante, místico, isolado dentro do seu mundo. É dizer, quais são as fórmulas que eles desenvolvem e que eles procuram, como indivíduos, como sacerdotes e como seres que trabalham em cima do destino da sociedade ou da humanidade. Bom, então, podemos
acho que podemos começar a aula, já estamos em uma hora. Íamos a falar sobre algumas coisas de sanação. Então, eu vou compartilhar aqui, Carlos, não sei se tu chegas a ver agora algo em tua tela. Todavía no, te veo aquí nomás. Ahora sí. Agora sim, ótimo. A semana anterior eu tinha falado sobre alguns métodos de sanação, é decir, acupuntura, amuletos y talismanes y pantáculos y aromaterapia, es decir, con óleos esenciales egipcios, una introducción al tema. Pero en realidad recibí varios emails de personas que querían una profundidad mayor sobre los métodos para tentar entender un poco más esos fenómenos, ¿tá? Entonces nos tínhamos mostrado las agulhas de acupuntura, ¿ves? Que aquí tengo un soporte de agulhas, que son de diversos tipos, ¿no? Como falamos, esta es de oro, esta es de oso, esta es de cobre y tenhas de aço, que son estas, ¿no? Cada agulha, digamos así, está direcionada para un tipo de tratamiento, como tú sabes bien, ¿no? Hay problemas psicológicos, algunos orgánicos, cuestiones específicamente de energía. Pero eu queria fazer uma ressalva al respeito, porque a acupuntura egípcia não se pode comparar com a acupuntura chinesa. Não deixa de ser um tratamento com agulhas, mas são agulhas que não se cravam na pele, só se apoiam em diversos pontos ou regiões. Se trabalha com regiões ou com pontos, tá? E uma coisa que é importante, porque a agulha chinesa, ela se clava e se deixa em um ponto, então ela que faz? Uma descarga do próprio ponto. Claro que dentro da medicina se fala de uma liberação de endorfinas, é decir, se tu clavas uma agulha, o organismo libera endorfinas, o que alivia dores. E se entende que dentro da medicina clássica, que alívio de dor asociado a acupuntura chinesa está totalmente asociado al principio de la liberación de endorfinas, a pesar de que se reconoce que hay puntos. Es decir, es una cosa que yo tengo algunas dudas ainda, porque si clava una agulha y tenemos liberación de endorfina, entonces no precisa puntos. Tú clava agulha en cualquier lugar que a persona tenga dor y liberaría endorfinas. Claro que los puntos de acupuntura tienen su importancia, pelo efecto comprobado que eles fazem, es decir, un punto determinado en el cual tenemos una variable de permeabilidad bioeléctrica en esa región. A pregunta que eu tinha feito a semana passada era como é que os chineses, os egípcios, podiam saber aonde tinha maior ou menor permeabilidade elétrica na pele, sem instrumentos, que como hoje se descobriu. É decir, en teoría fue una observación para hacer un mapa de una infinidad de pontinhos no corpo. Eu acho que aí que entra o ilógico da própria ciência, o ilógico da racionalidade científica de hoje. Então, com isso que eu expliquei a outra vez, acredito que nós temos que ir em direção à ciência, mas a ciência também tem que ir em direção ao misticismo. Porque senão a ciência vai pegar a parte material ou física de uma ciência espiritual e negar a capacidade do xamã, do pajé, do místico, de descobrir fórmulas que vêm de outro nível de conhecimento, que não é só o conhecimento racional, tem o espiritual, a própria natureza, estados alterados de consciência que nos levam a ter outras percepções do mundo, da saúde e da energia. Agora, fiquem-se bem nessa imagem. Temos uma imagem de uma foto Kirlian de duas mãos, tá? É decir, a foto Kirlian está mostrando que existe um efeito coroa na mão. Esse efeito coroa seria a manifestação de uma eletricidade ou uma carga bioelétrica do corpo. Não quer dizer que o efeito coroa é
digamos assim, algo real do corpo. Simplesmente o efeito coroa da foto Kirlian mostra que existe uma energia na mão. Isso é uma coisa que tem que estar clara. Se vocês, como eu já fiz muitas experiências, pegam uma máquina de foto Kirlian e colocam na mão e tiram uma foto, vão ver que no negativo da foto aparece esse efeito, com certas cores, inclusive o dedo. Bom, mas se você troca o filme de um Kodak para um Fuji, que agora já nem se vende quase, não? Estão desaparecendo do mercado. Se você trocasse no filme, veriam que as cores mudam. Isso por a química do negativo da fotografia. Então, na realidade, o efeito coroa é simplesmente a demonstração de que existe uma certa carga elétrica. É decir, vou exagerar um pouco. Se eu cortasse um dedo dessa mão aí, ou de minha mão, e tirasse uma foto, provavelmente poderia aparecer a aura do dedo inteiro, como já se mostrou em várias fotos Kirlian de folhas que foram cortadas em partes, e ainda, apesar de estar cortada, aparece o efeito coroa sobre a parte que não existe. Então, o que nos mostra? Que as mãos têm uma carga energética que eu posso chamar o K, a energia vital do corpo, uma energia neutra. Bom, a teoria da acupuntura egípcia é que essa energia se passa para a agulha através do marfim e se acelera através da agulha até a ponta da agulha. E aí nós vemos aqui, esta foi uma foto que me mandou um discípulo meu, em la qual ele botou uma agulha e na ponta da agulha aparece uma luz intensa na foto que ele tirou. Não sei se vocês podem perceber a agulha e a luz intensa, que é nem mais nem menos que toda a energia da mão projetada e acelerada através da agulha até um ponto. Isso é a energia de sanação, de cura. A mão tem energia dispersa em toda a mão. Mas se vocês la aceleram e la projetam em um ponto toda a energia da mão, então temos uma multiplicação enorme dessa agulha. Tem outra foto que eu não encontrei, na qual mostra a agulha. Sim, essa agulha, ele pegou com a mão, tocou com 2 dedos e tirou a foto. Mas fez outras fotos em qual não tocou a agulha e não aparece nada. Quando se toca a agulha, então aparece a bola de luz na ponta da agulha. Agora, como falei na vez passada, talismã e espantáculo, fíjense uma foto Kirlian de um pantáculo. Como aparece luminosa a energia das letras, o que, em alguma medida, nos dá a entender que certas letras e certos símbolos podem produzir um nível de energia. Como isso acontece? Bom, isso já é outra área. Mas eu quero dizer que o método de cura das agulhas está fundamentado, as agulhas egípcias, em la aceleração da energia da mão. Então, quando se diz que uma aplicação de acupuntura egípcia equivale a umas 30 ou 40 sessões de outro tipo de acupuntura, eu acho que isso está associado a esse fenômeno. Nós temos uma multiplicação e aceleração da energia da mão. É decir, uma agulha acelera a energia de uma mão na qual a energia está absolutamente dispersa. Tinha outros métodos no Egito que se usavam estes pratos de metal para tratar pessoas e para curar as casas também, porque as casas também têm seus desequilíbrios energéticos. E então a energia da mão se projeta no prato como um positivo e negativo e se produzem efeitos magnéticos. Tu estavas vendo algo sobre magnetismo, Carlos? Sí, con las agujas, además lo que tú explicabas, de proyectar la energía, cada una de las manos, que estamos viendo ahí en la Kirlian,
cada uno de los dedos de la mano tiene una polaridad distinta. Sí. Entonces, también en las técnicas que nosotros estudiamos y practicamos, depende cómo agarramos la aguja, con la mano derecha, con la mano izquierda, cuál va a ser la carga electromagnética que va a salir por ese punto que tú indicabas. Además, cuando aplicamos en un lugar del cuerpo, pasa que a nuestros ojos, a nuestro sentido de la vista, evidentemente que no vemos colores. Pero si nosotros desarrollamos la facultad de percibir ese campo energético que nos rodea, que tiene distintas capas, vamos a ver que existe una serie de puntos por donde la energía sale y otros por los cuales entra. Y además son una serie de colores que corresponden a cada uno de esos meridianos, como se les llama, que para la cábala egipcia, para la medicina egipcia, están alrededor de nuestro cuerpo y que, como bien dijiste tú, Jorge, cuando depositamos las agujas en esos puntos, se produce un puente entre el aplicador y el aplicado. Días pasados me invitaron a una experiencia que no conocía. Hubo un médico alemán, que en este momento no recuerdo su nombre, médico, digamos, salido de la Facultad de Medicina de Hamburgo, medicina alópata, que en sus investigaciones logró ver que casi todas las patologías que nosotros padecemos están determinadas por un quiebre de la polaridad de la energía. Él dice que, este médico, que nuestro pH tiene que estar equilibrado en una determinada cifra que él ubica en 7 puntos, en donde lo ácido y lo alcalino estaría, como tú dijiste, en un equilibrio, o sea, en una acción de polaridad neutra, complementaria. ¿Qué descubrió este médico? Que evidentemente no lo descubrió a través de su razón, sino que fue partícipe también de una escuela esotérica, mística, espiritual. Él pudo comprobar que, por ejemplo, los hongos son de polaridad positiva, las bacterias son de polaridad negativa. Entonces, creó toda una terapia a través de imanes, imán positivo e imán negativo. Y a través de esos imanes, creó todo un campo en donde se aplican y se establece esos microbios que están dentro nuestro, como enseñaban los maestros egipcios. Ellos decían, todo está dentro nuestro. Si tú bajas tus defensas, las cosas van a aparecer. Entonces, ese pH equilibrado, esa polaridad entre lo ácido y lo alcalino en nuestro cuerpo, él explicó, y hay pruebas, y yo lo vivencié eso, logran el restablecimiento de la salud. Es una terapia que se complementa con nuestras agujas sagradas y que evidentemente tiene la gran virtud de haber analizado nuestra sanación a través de la polaridad de microorganismos. Para mí fue una novedad y no sé si alguien lo conocía de los que nos están escuchando, pero lo quería comunicar. Ya desarrollaremos más sobre este tema, pero les quería contar, a Jorge ya le había contado parte de esto, así que para ponerlo en conocimiento. Bom, é uma coisa que queria agregar para aprofundar um pouco mais. Fíjense, quando se pega uma agulha... Ah, desculpa.
aprofundando un pouco mais as ideias que estávamos falando, quando se pega uma agulha, la bota na fotoquilha, com a mão, a agulha aparece com o fenômeno energético. Sem a mão não aparece. Então, temos que entender que a energia se projeta tanto através da agulha como direcionada pela minha mente. É decir, aquele que trabalha com as agulhas egípcias, ele direciona sua intenção sobre pontos determinados que representam elementos, ¿tá? Digamos que se temos uma pessoa com problemas cardíacos, temos um desequilíbrio do elemento fogo. E geralmente quando se trata, por exemplo, do coração, se trata o neutro, para que o ritmo do coração se mantenha sempre andando. Fíjense uma coisa interessante, quando se tratam os riñones, os rins, e temos uma parada de rins, o que uno faz é colocar pontos negativos sobre o rim para produzir o efeito contrário. E aí um rim que às vezes está só funcionando com uma diálise, começa a funcionar. É quase instantâneo. Os efeitos da acupuntura egípcia são imediatos e não só tratam problemas de dor. É muito mais amplo que o que se conhece na medicina chinesa. Isso não quer dizer, se conhece aqui, acho que na China, em Coreia, etc., conheci pessoas que trabalhavam com acupuntura, inclusive com agulhas muito parecidas a estas, e tratavam o organismo como um todo. Mas a grande diferença entre a acupuntura chinesa então, e a egípcia é que aquele que aplica a agulha se transforma também em um remédio para seu cliente ou para aquela pessoa que está sofrendo. Passando elementos, digamos que se falta ferro na sangue dessa pessoa, uno pode estimular para que o organismo dele produza o ferro e se autocure. Que isso demonstra que os antigos egípcios não só construíram pirâmides, é decir, estimularam um tipo de medicina que levava ao próprio organismo a se autocurar, sem necessidade de cirurgias nem de tomar remédios. E isso é xamanismo, digamos assim. É uma técnica de cura extremamente primitiva que, sem dúvida, não parte de um processo racional, lógico e científico. Agora, como se explica então que todo mundo, grande parte do mundo, sacerdotes, médicos usassem as agulhas para tratar esse tipo de problemas? Fíjate, Carlos, que faz uns 10 anos atrás eu fui a visitar uma pessoa que incorporava uma entidade chamada Tupá. Que o Tupá é uma espécie de médico, um pajé, é um pajé, digamos, de uma tribo, essa pessoa incorpora e ela cura. Tu sabe com que curava? Com flechas. Colocava uma flecha positiva e uma flecha negativa, então fazia suas curas. É decir, estamos falando de algo que é absolutamente universal. Então, dentro de nós, dentro da mente, do subconsciente, do espírito, da alma, do cá de todos nós, existe um curador. E existe uma ciência que de alguma forma nos foi dada, não sei se baixou, se está na genética, ou é evidente que quando alguém entra em um estado alterado de consciência, ele tem acesso a outras informações que a ciência não tem. Talvez um dia, de aqui a milhares de anos, tenha, e é evidente que não vai ter um laboratório no mundo, que queira investigar isto, porque aí acabaria com os remédios. Então, ainda é uma ciência que só os místicos podem carregar. Sem dúvida alguma, porque os interesses econômicos poderosos do mundo não querem que este tipo de medicina se exponha, se estude, se pratique de maneira alguma, ainda que funcione bem e todo este, digamos,
dentro hasta de una ciencia comprensible, porque la acupuntura egipcia es extremadamente comprensible en todo su método de aplicación y de aprendizaje. Então eu acho que o lado oculto existe para mostrar a vocês que não podem ficar presos àquele pacote que se nos vende todos os dias. Existem fórmulas dentro de nós para nos tratar. Existem ciências que nós não temos consciência racional delas, mas elas estão aí e muitas das pessoas que estão vendo este programa e que estão assistindo sabem que todos têm um potencial de conhecimento e de saber. Através da meditação egípcia e outras meditações, através de estados alterados de consciência, o homem pode adquirir um conhecimento que não lhe foi dado em nenhuma escola, em nenhuma faculdade, e que tem a obrigação de preservar. Senão ele vai se transformar em uma máquina, em um objeto que a sociedade produz para servir interesses daqueles que comandam essa máquina. Enquanto o místico, ele vive de seu misticismo, mas procura dar a mão à razão. Tem que haver um pH equilibrado. Tem que haver uma mente e um espírito equilibrado para que a humanidade evolua. Enquanto não haja um equilíbrio, nós vamos a continuar presos a uma ignorância do próprio ser. Então, Carlitos, vou deixar de falar um pouquinho e vou te passar a palavra. Me hiciste acordar algo que los maestros enseñan. Dice, el hombre tiene que estar con una mano tomando la tierra y con la otra el cielo. Entonces, tenemos que lograr ese equilibrio. Pero ¿cuál es la carencia que nosotros tenemos? Tal vez fue la primera inquietud, tal vez inconsciente, que me llevó a todo esto. Nosotros fuimos construidos para manejarnos en ciudades con asfalto, en paredes hechas de materiales artificiales, con edificios con hierro, y fuimos educados también, por ejemplo, fíjense lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento en Génesis, que nosotros, seres humanos, nos podemos servir de todos los reinos, y que los reinos existen para que nosotros estemos muy bien. Eso llevó a crear una mentalidad en la Edad Media que no se preocupó de investigar, salvo algunas excepciones, el llamado Origen y otras escuelas espirituales, pero la mayoría de la gente pensaba de esa manera. Sin embargo, cuando tú hablabas de llama, el llama, que para los que no conocíamos de qué se trata, siempre pensamos que es una especie de persona que va a utilizar una serie de objetos y va a hacer lo que nosotros llamamos brujería. Sin embargo, no. El shaman es el sanador. Para ser sanador, para ser aquel, no es solo el que sana nuestro cuerpo, sino que es aquel que sana la formación de un conjunto de personas. Entonces, si nosotros vamos hacia atrás y empezamos a ver todo el legado de esas comunidades ancestrales, entre las cuales evidentemente se encuentra nuestro antiguo Egipto, partieron de principios totalmente diferentes. Es decir, ellos tenían un estado de conciencia expandida. Partieron de por qué tenían esa conciencia, y una conciencia racional. Porque desde niños eran educados de una manera distinta. Porque tenían a los maestros que trajeron este conocimiento, como ya hablamos, de lugares muy alejados. Y lo fueron dando en los distintos lugares de la tierra para que fueran entendidos, pero no de una manera racional. Entonces, esas comunidades eran mucho más sanas, tenían otra medicina para su cuerpo, pero también tenían
otra vinculación con los demás reinos. Fíjense ustedes, cuando nosotros estábamos en nuestra escuela de Cábala haciendo un año de sacerdocio, nos decían, no podés matar un animal. Bueno, sí para comer, pero no para en exceso. Pero tampoco podés matar una mosca, una polilla, salvo que te estés deteriorando tu dieta. ¿Qué nos querían decir? Que los animales son diferentes a nosotros, evidente, pero son equivalentes. Por algo están, por algo conviven las plantas, por algo conviven los minerales. Y nosotros no sabemos de eso. Cuando miramos una planta, si miramos un árbol, no nos importa, no sabemos de qué se trata ese árbol, para qué sirven cuáles y tales plantas. Si nos dejan solos en un lugar que no hay supermercado, no sabemos qué comer. Bueno, sin embargo, esas comunidades, por la enseñanza de los llamados chamanes, eran esos seres elevados, tenían ese conocimiento. Ustedes dirán, pero hoy, en el siglo XXI, nosotros vamos a tener que transitar todo eso. Y yo les digo que nos vamos a transitar porque nosotros ya lo hemos hecho. Es para que el hombre empiece a darse cuenta que los demás reinos, que enseñan los chamanes, son equivalentes a nosotros, diferentes. Pero ellos también nos enseñan. ¿Quién puede pensar? Yo hablaba con un chamán y me decía, tú tienes tu animal de poder. Y yo le dije que, bueno, que no sabía lo que era eso. Él tomó, yo algo conté, tomó un tambor muy especial y lo empezó a tocar de una manera impresionantemente liberatoria. Entré en un estado expandido de conciencia y tuve la visita de un animal. No pude acreditar en un primer momento que eso no fuera una invención de mi mente. Cuando terminó esta experiencia, me entregó un papel y me dijo, este es tu animal, ¿no? Y había coincidido con lo que yo había visto. Yo le pregunté si había influido él sobre mí para que yo viera eso. Y él me dijo que no, que un sanador, un maestro, nunca puede determinar lo que otro tiene que hacer. Lo que sí hace es darle todos los elementos para que cada uno de nosotros tenga su experiencia y se dé cuenta de qué se trata el espíritu, de qué se trata sanar, qué valor tienen los demás reinos, y ahí, desde ahí enfocar completamente distintas nuestras vidas. Para mí fue una experiencia muy interesante. Y al final de todo, me contó algo que dijo un poeta persa en el siglo XIII. Recuerdo el nombre su nombre es Rumi. Y es la parábola de 4 ciegos. 4 ciegos se encuentran con un elefante en la India. Uno de ellos toca la trompa del elefante y dice, esto es una manguera. El otro toca, dice, toca una pierna y dice, esto es una columna. El otro dice, no, que va a ser una columna. Toca la cola y dice, esto es una cuerda. Y hay otro que dice, no, están equivocados, porque agarró una oreja del elefante y dijo, esto es una alfombra. Fíjense qué es lo que nosotros hacemos.
nosotros no vemos el elefante. Se dice que puede pasar un elefante blanco al otro lado, por más desarrollado que seamos, por más máster o doctorado que tengamos, está muy bien. Pero ¿por qué no podemos tener un máster, un doctorado en la espiritualidad? ¿Por qué no podemos volver a ese estado? ¿Por qué no podemos sumar? ¿Por qué no podemos conocernos y potenciar todo lo otro? Tal vez el futuro esté esperando esa respuesta nuestra, que es un poco irse del pasado. Porque un Egipto como el que conocemos, a través de las enseñanzas de Boca Vivo y de lo que han dejado plasmado en ese país y ha durado tantos años, evidentemente que se trataban de personas que habían logrado ese equilibrio de sus conocimientos entre su conciencia expandida y su razón. Bom, Me quería contar esto sim, como una experiencia muy bella. interessante, Carlos. Eu queria agregar algo a mais para seguir aprofundando, porque acho que é importante que as pessoas entendam que isto não é uma magia irracional. En esa foto que este discípulo me mandó, él estaba tentando me devolver una enseñanza. Es decir, él dice para él que ciertas letras pronunciadas o mentalizadas de cierta forma producen efeitos diferentes. Então ele fez outras fotos Kirlian, na qual me mostrava as cores diferentes que se produzem dependendo da mentalização, digamos, da letra e sua aceleração em sua mente. Então, temos uma ciência oculta, sim, mas é oculta porque realmente as pessoas não la procuram, ou as pessoas que la procuram têm que ter outro desenvolvimento, diferente del que una facultad prepara a un individuo para vivir en esta sociedad. Entonces, tú puedes ver que en Egipto se fala da energia, do Ka, da energia vital do ser. En la China temos o mesmo conceito como a energia Chi. E em Japão seria o Ki. Todo unido às curas, ao equilíbrio energético do corpo. Então temos várias culturas primitivas que todas chegaram ao mesmo ponto, quase com as mesmas palavras de um continente para outro. Então a acupuntura é uma ciência que pode ser estudada e evoluída sem dúvida alguma. Na medida que você estuda a Cábala, o problema é que a Cábala foi totalmente asociada al mundo hebreo, lo que es un error craso, porque los hebreos ficaron 300 años en Egipto, digamos, después que salieron, ahí de repente parece que a Cábala apareció en el Sinaí, Moisés recibió todos los conocimientos, y todo lo que él aprendió en Egipto no vale nada. De ahí en diante parece que la ciencia mística comienza, cuando en realidad todos sabemos que Egipto era o celeiro da cultura de conhecimento griego, a medicina, a matemática, todo lo que los griegos realmente dejaron para nós, los grandes filósofos aprendieron no Egipto. Claro que existe un conocimiento oculto en el cual los elementos y las letras producen combinaciones que se transforman en energías, que son las que mantienen equilibrio o corpo, o mundo y o universo. Existe una relación entre o micro y o macro. Y una agulla puede establecer ese punto de conexión. La punta de una agulla establece un punto de conexión entre los universos fuera y dentro de nós. Un pentáculo también es algo que integra, ven dos puntas que se unen. Es un punto de comunión de dos universos internos y externos. Só que es ciencia, puede ser visto, puede ser fotografado, produce efectos físicos,
que não são placebos mentais, porque vocês podem tratar um cachorro, um cavalo, uma pessoa que não nos vê, que não nos escuta e que não sabe o que estamos fazendo com ele, e o efeito vai ser exatamente o mesmo. Sempre e quando o xamã, o místico, o curador, entienda que existen estudos para llegar a producir esos efectos. Es decir, voy a decir tal palabra y voy a pronunciar tal otra palabra y ahora voy a ganar la mega sena. No funciona así. No es así. Leer un libro de magia, como hablábamos la otra vez con Carlos, y el cara ya salir haciendo magia. No es así. Precisa un mestre que ensine. Precisa alguien que ame a ciencia, que tenga procurado ese conocimiento durante años y que tenga aprendido de otros maestres, porque lo que se ensina no es algo intelectual, es algo físico y espiritual que se pasa de un maestro a discípulo. Es una carga emotiva encima de una ciencia. Entiendan bien, todo lo que se ensinaba en Egipto era posterior, a un sacerdocio. Es decir, la persona tenía que tener valores morais, valores espirituales, para después tener derecho al conocimiento. En cuanto aquí, nós vivimos en una sociedad que todo se compra. Entonces, un cientista puede estar construyendo una mega bomba, ¿tá? Y otro va a estar construyendo una máquina para curar. Es decir, las personas no tienen moral ni principios, y la ciencia, por más que se diga que existe una ética en algunas personas. Existe ética en algunos médicos, existe ética en algunos sacerdotes, existe ética en algunos jueces, mas a mayoría no tiene esa ética dentro de su ser. Y no tiene una facultad, que por más que me diga que estudie ética, estudiar ética no quiere decir que tenga ética, o que tenga moral, o que tenga principios, o que tenga sido educado dentro de una familia que le dio amor, comprensión, le mostró el mundo, el universo, la importancia de se relacionar con la naturaleza, como el xamán ensina a ser discípulo. Entonces tenemos cerros crasos educacionales que no permiten que el espíritu humano y la razón humana se junten y trabajen juntos en pro de una sociedad mejor. Vivimos un caos constante porque dividimos al hombre esquizofrénicamente entre un lado que se comprende, que es la razón, y un lado que no se entiende, que es la emoción. Entonces, lo emocional, no tiene un libro que fale de lo emocional, porque es incomprensible y porque es irracional. Entonces, es la misma cuestión de la mística. Aquello no puede entrar en el método científico. El método científico no es una verdad absoluta. Y si van a ver el problema que tienen los médicos para tratar a un paciente, si existiese una ciencia única, un computador resolvería todos los problemas. Porque tendría mucha más información que cualquier médico. El médico muchas veces utiliza su intuición, su percepción, a experiencia de años de trabajo, para decir, no, voy a mandar a hacer esos exámenes, pero yo sé que ese problema es tal cosa. ¿Cómo él sabe? Es otro fenómeno. Ese fenómeno es lo que todo individuo tiene que procurar en su vida. Es aquello que le ayuda a escolher seu caminho, a encontrar seu destino, a poder servir a la sociedad en la cual él vive. Compartilhar su esencia, su vida y su existencia en este mundo exige que nós sejamos algo más que una razón, algo más que un simple ser humano común. Entonces, en este mes voy a comenzar con aulas y un curso de meditaciones que trabaja sobre esa ciencia para que ustedes entiendan que existe una energía, existe un espíritu, existe una energía corporal, que son cosas bien diferenciadas, que pueden ser sentidas cada uno individualmente y integrarlas para producir un efecto, una energía, como aparece en las manos. Y unirnos con esa energía a un universo. Carlos va a enseñar a ustedes direccionar esa energía para se encontrar a ustedes mismos y definir mejor su propio destino, su camino. Un encuentro consigo mismo que puede servir para enseñar un filho, un neto,
y servir a una sociedad de una forma más amplia de la que estamos sirviendo hoy. Entonces, no dejen de participar de esos cursos, yo acho que vocês van a aprender mucho. Eu queria passar para ti, Carlos, e ver depois se temos alguém que quiera fazer perguntas. Sí, estaba recordando cuando tú hacías referencia a cómo se genera esa fuerza, esa energía que se transmite a través de nuestras manos y de ellas a las agujas. Y fíjense lo que se dice, que la creación se hizo con verbo. En el principio fue un verbo. Y en el verbo la letra. Y también números. Diciendo que hubo un orden. Ahora, las letras, ¿qué son? Son sonidos. Los números, ¿qué son? Son ubicaciones en plano, en primeramente uno primero, otro después, algo que se entrecruza y se liga. Esa energía es una vibración. Y la vibración, en la escuela nuestra, la aprendemos, como decía Jorge, después de pasar por el sacerdocio y de desarrollarnos, crear una buena base. Aprender a generar a través de esos sonidos esa energía que es vibración. Y que esa vibración va a tener que ver para el elemento que nuestro cuerpo esté teniendo un déficit y poderlo equilibrar. Entonces, en la creación todo es energía, todo es un sonido, todo es vibración. Este chamán me decía, nosotros hablamos del gran espíritu. A mí me gustó mucho, porque nosotros pusimos al Creador el nombre de Dios. Pero cuando dijo gran espíritu, digo, bueno, ese gran espíritu es el que contiene a todo lo espiritual. Si nosotros estamos evolucionando como recreadores, ese gran espíritu sigue evolucionando. Ese gran espíritu no es absoluto. Y ahí está la esperanza de todos nosotros, de no creernos que perdimos el tren que pasó, porque ese tren siempre nos está esperando a través de una de las puertas del lado oculto, a través de una de las columnas del templo. Y ahí estamos nosotros, como servidores de una enseñanza que pretendemos que no se extinga y que continúe por siglos y siglos. Es una especie de legado, es un compromiso inicial. O sea, todo es energía, todo es espíritu, todo es vibración. ¿A ustedes les parece que la ciencia alópata, racional, habla de esto? No. Bueno, nosotros queremos agregar este punto de vista que sabemos que es muy importante. Uma coisa a mais, Carlos, acho isso realmente importante. Nós tivemos a sorte de ter uma escola que nos ensinou e nos formou. Mas tem que reconhecer que existem pessoas que já nascem com um dom. E ainda que não tenham tido uma escola, estudos, práticas, conhecimentos intelectuais, espirituais, energéticos, eu conheci, como tu tem conhecido, gente que recebeu esse dom, digamos assim, dentro de seu ser, de sua, digamos, uma experiência própria. Eu lembro que eu conheci em Paysandú, na cidade de Uruguai, um curador, um sanador que se chamava Walter, que atendia, bom,
decenas de personas por día, 80, 100 personas. Era un hombre paralítico que tenía un problema en el brazo izquierdo, que estaba en esta posición, no podía mexer. Lembro bem porque um dia fui a conhecer, porque sempre que eu vou a uma cidade, vou conhecer todos os personagens que trabalham com coisas místicas. Eu fui apresentado por um grupo, uma família de russos, que tem uma colônia russa muito forte em Paysandú, que tinha sido curada a família através de sanação que ele fazia com essa mão. Ele passava os dedos e fazia cirurgias. Interessante os efeitos, porque ficava a marca da cirurgia, dos pontos. E eu quis conhecê-lo, justamente para ver que podíamos trocar. Eu me considerava um intelectual dentro do misticismo e considerava ele uma pérola natural. Como muitas pessoas que conheci em várias áreas do misticismo. Depois de um tempo, ele me chamou para comentar coisas sobre o que ele sentia, seus problemas. Uma coisa é curar os outros, outra coisa é se autocurar ou se autotratar. E era um homem que vivia enormes dificuldades por seus problemas físicos, não cobrava, ele trabalhava de madrugada, se levantava, ele subia em um carrinho de cavalinho e ele recolhia vidrios, ossos e ferro, e ele vendia e com isso vivia. E depois trabalhava toda a tarde até a noite, curando pessoas que iam de Argentina, de Brasil, de Uruguai. Era um monte de gente que tinha. Mas um dia eu entrei, me lembro, lá e disse: Jorge, tu quer ver o que eu faço? Eu digo: não, quero ver, sentir, trocar, não? Eu tenho coisas que te posso ensinar, tu tem coisas que me podes mostrar. Aí ele disse: pega a minha mão. Então eu peguei a mãozinha dele, ele pegou, não? E eu, uma força incrível, empecé a sentir que minha mão empezó a ficar adormecida, formigante, empezó a subir isso, e ele me olhou fixo e disse: está sentindo? Sim, estou sentindo a energia, a aceleração da energia. Aí uma coisa que falei com ele, que é interessante, na medida que ele perdeu as pernas, ele desenvolveu a energia. A ver se pode entender. Es como cuando se pierde algo, se gana algo. Es decir, se pierde por un lado, se ganó por otro. Toda la energía del cuerpo de él se proyectó en esa mano. Es decir, él perdió las piernas, pero adquirió el poder da cura. Fíjense lo que yo estaba hablando con vocês das mãos. Vocês levan su energía para sus mãos, las mãos esquentan. Todos los curadores que hacen Reiki, ustedes saben que cuando elevan energía, mentalizan energía y la elevan para las mãos esquentan, aparecen las vellas saltando y aumenta a temperatura. Bom, imaginen que a energia de vocês, das pernas, não existe. Então, a quantidade de energia que ele tinha acelerava até a mãozinha dele e as unhas, que eram enormes, tá? Que ele as usava para curar. As pontas, as unhas. Lo mismo sería esto. Esta parte da agulha é a que recibe a energia corporal e pode transferirla para uma agulha, porque aqui é que se acelera a bioenergia do corpo, através do osso em forma de pirâmide. E de aí passa para a agulha. E aqui explode em uma imensa luz de energia que uno la puede levar a um elemento mais frio, mais quente, mais leve, mais pesado, com letras diferentes. Por exemplo, a letra MEM produz uma cor marrom, é densa e pesada e fria. Então, as letras vão produzindo elementos e quando uno las aplica sobre uma pessoa, nós estamos trabalhando sobre a vibração dessa pessoa e ajudando, ou acelerando ou diminuindo, hasta produzir um neutro, que se libera, como diz Carlos, em forma de luz. Então, é ciência. Essa ciência existe. Pero volto a insistir, tem muitos interesses de que essa ciência não se conheça. A mesma coisa que dizer, olha, podemos produzir carros que não gastam gasolina. Imaginem se eu digo isso no Brasil.
Ah, vamos a hacer un montón de carros, vender carros, mas no, el gobierno no va a ganar más un tostón con gasolina. Bom, amanhã estou morto. Não, estou desintegrado, nem existo mais. Todo meu nome, meus documentos, meus dados, minha história desaparece, sem dúvida alguma. Então, estou dizendo, olha, com estas agulhinhas, nós podemos resolver enormes problemas de saúde nesta sociedade. Não precisa importar médicos. Não precisa importar médicos. Bom, mas isso lhe interessa ao governo? Aos governos? Não. Mas a nós nos interessa. E a você tem que interessar. É o futuro. Isto é o futuro. Uma ciência que trabalhe sobre uma medicina preventiva. Uma ciência que ajude a reestruturar o organismo, que ele mesmo se reestruture. A magia, na verdade, é isso. Essa é a magia. E nenhum livro de magia medieval vai ensinar algo parecido com isso. Está unido a necessidades humanas, carências, medo, instinto e poder. Essa é a maioria dos livros. Por isso que os mestres ensinam a seus discípulos para formar uma sociedade melhor. Não para formar um homem mais rico e mais poderoso. Não é isso não é suficiente. Eu vou passar, a sociedade fica. Os filhos e os netos ficam. E o desejo de todo mestre é melhorar a vida deles. Então, vou pedir a vocês que quem queira fazer alguma pergunta ou algum esclarecimento, levante uma mãozinha, vão ver que ali tem umas teclinhas e umas mãozinhas. Ah, aqui temos uma mãozinha de Rafael. Rafa, vou te liberar o microfone. Mestre, o senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Está me ouvindo? Sim, perfeito. Olha, a sua aula já é muito autoexplicativa. Quando você diz que nós temos que tratar o organismo como um todo e que o ministrador ele se transforma em remédio do paciente. Isso eu achei 2 pontos muito importantes. E eu não conheço as agulhas egípcias e gostaria de ter acesso a mais informações e como que eu posso adquiri-las para também fazer um autotratamento durante a aula e durante o que eu ouvi. Eu tenho um contador de garrafas de vinho, ele tem a ponta em inox. E eu comecei a fazer certas pressões em alguns pontos do meu corpo e ter sensações de coisas que precisavam menos, outras que precisavam mais. Eu acho que isso é algo assim, que descubra muita coisa em nós mesmos. Então é isso. Bom, é assim, Rafa, agradeço a tua pergunta. Vou tirar teu microfone para que não se misturem as vozes, tá? Mas vou te responder. Estudar as agulhas implica um estudo prévio de elementos, polaridades, que são justamente as aulas que Carlos Daniele está dando para um grupo de estudos de formação iniciática. Então, primeiro tem que aprender a polaridade, a concentração, é decir, os 4 elementos, como trabalhar com os elementos para depois passar essas energias. Eu posso ser um remédio na medida que eu consigo, digamos, esquentar uma mão e esfriar a outra. É decir, produz uma polaridade, calor e frio, positivos e negativos. Quando eu consigo que meu corpo se divida em polaridades, então posso actuar e tratar as pessoas. Não é uma coisa impossível de ser feita, não é que só alguns têm o dom, é uma ciência que pode ser estudada e praticada. Mas exige um aprendizado que leva tempo, não é? Não é um curso de fim de semana. Tá, agora vou usar esta agulha, vou colocar aqui, vou dizer tais palavras e vai funcionar. Não é assim, leva tempo. E funciona.
mas precisa passar por uma série de práticas e de estudos. O estudo que eu vou ensinar sobre o curso de meditação egípcia, ele traz parte dos princípios das agulhas. Lo que al final do curso eu poderia ensinar uma meditação com 2 agulhinhas para que vocês façam alguma coisa pequena, tentar tirar uma dor e coisas assim. Sim, é muito simples, por isso que tem coisas e tem degraus dentro da acupuntura, tá? Se temos vários degraus de evolução de conhecimento dependendo do nível prático que o acupuntor tem. Então, estudando conosco, tu vai chegar às técnicas de terapia egípcia que nossa ideia é ensinar às pessoas que nos acompanham. Não é algo que vas a aprender em livros, apesar de que no livro, A Ciência Sagrada dos Antigos Egípcios, traz as bases da acupuntura, mas a prática precisa um tempo. Algumas pessoas pegam a agulha e já conseguem polarizar, trabalhar com ele em um mês, 2 meses, quando quer acordar, tem gente que em dias já está funcionando e outros demoram anos para chegar ao mesmo patamar. Então não é uma coisa que todo mundo estuda agora uma aula e já está aplicando, já está funcionando. Precisa que o mestre trabalhe com cada discípulo seus elementos, sua polaridade, veja como está indo, e por que não está funcionando, e por que funciona mais uma e não funciona a outra. Então precisa de um acompanhamento para poder levar o discípulo a um ponto no qual ele, quando aplique a agulha, não se frustre por não ter um resultado. Lo mesmo com as meditações. Não é só uma palavra mentalizada, é um exercício do corpo, da mente e da energia desse ser. Então, se nos acompanhas, se acompanhas nossos cursos, que são simples, baratos, não é nada caro, porque o que estamos tratando é ensinar. Temos um custo de fazer este programa, inclusive, todo tem um custo, e que tu sabes bem. Então, o que queremos é que vocês nos procurem e façam um favor, chamem gente. Se vocês sabem de pessoas que têm esse mesmo interesse que tu tens, que os outros têm, então convidem, chamem para o lado culto, para que as pessoas nos conheçam. Vejam os filmes que nós temos na internet, que são, agora estamos gravando estas aulas. Criando um movimento, nós vamos poder servir mais. E formar grupos de estudo que tenham um número mínimo de gente. Estamos tentando fazer algo. E sem vocês, não somos nada. Somos mestres isolados. Com vocês, somos mestres com discípulos. Que a nossa maior realização é encontrar gente que queira aprender, que queira estudar e que queira realmente saber mais sobre isto. Então, temos outra mãozinha levantada aí que é Sueli. Sueli, vou te abrir o microfone. ¿Estás escutando? Eu te escuto também. Qual seria a tua dúvida, Sueli? Uma dúvida basicamente o Rafael já falou, né, que é a questão das agulhas, que eu já tinha interesse desde a outra aula, já tinha ouvido. E aí eu gostaria de me oferecer mesmo como discípula de vocês para realmente aprender, mas aprender desde o princípio. Bom, eu já te tenho, já estava registrada no meu coraçãozinho. Então tá bom. É porque... Agora, a minha pergunta seria muito mais um nível de curiosidade. Eu tenho um certo conhecimento sobre pantáculos e me chamou a atenção a foto desse pantáculo. Então, minha curiosidade é, esse pantáculo, ele é só um desenho que foi tirado na foto filha, ou ele passou por uma ritualística de consagração para que pudesse emitir uma vibração a partir dele? Olha, em realidade isso é uma foto que me passaram, mas eu tenho certeza de uma coisa, se tu imprimes esse desenho num papelzinho, eu acho que não tem nada, porque é o mesmo que uma agulha. Uma agulha, tu bota ela... Eu vou ter que... Ele recebe uma consagração, sim, ele passa a emitir um poder que ninguém acredita, que um simples papel vai poder produzir tamanho energia. Por isso mesmo, Sueli, a agulha, quando tu não tem a mão e a energia projetada, ela não libera nenhum tipo de energia. Quando tu fazes uma consagração, ou quando tu pegas a agulha e la mentalizas, a energia aparece.
Então, acredito que, tu vê, são letras hebreias, são na simbologia. Então, não é uma coisa que qualquer pessoa faça um desenho e já vai funcionar. Então, obrigado, Sueli, por tua pergunta. Vou passar para outra perguntinha a mais que nós temos aqui. Que Ana Carolina, quer fazer uma perguntinha? Estou liberando o teu microfone. Ana? É. Opa! Esto es amor puro. No estou conseguindo falar contigo, Ana. Então, vamos ver. Rafael, Sueli. Então, Carlos, vamos fazer a finalização, que já estamos no fim do programa. Quero tu fazer a saída. Não estou te ouvindo, então vamos fechar hoje por hoje. Estamos já no horário, às 8:01. E nos vemos el próximo domingo. Um abraço a todos, obrigado por sua presença.